Bom dia, alunos CPV, sejam todos bem-vindos. Então agora de forma oficial a gente está começando as nossas atividades de Matemática 3, começando as nossas aulas. Essa aula provavelmente vai ser solta no dia 20/5 e a gente vai trabalhar hoje a introdução às relações trigonométricas fundamentais. Então a gente vai trabalhar um pouquinho de seno, cosseno e tangente, lembrando que a unidade 1 ela vai ser dividida em duas partes, assim como todas as unidades. Então hoje a gente vai soltar só a primeira parte da unidade 1 de Matemática 3, certo? O meu nome é Leonardo Shimura, eu vou estar instruindo vocês aí em Matemática 3 durante o decorrer desse ano. Uma Matemática 3 que vai trabalhar bastante conteúdos geométricos, seno, cosseno, tangente, às vezes algum teorema de Pitágoras, trigonometria, geometria plana, essas coisas aí. Beleza? O meu telefone é 991721077, eu vou colocar ele aqui embaixo. E o meu e-mail da UEL é leonardo.shimura@uel.br, certo? Para início, a gente vai dar uma introduzida no que é o nosso triângulo retângulo, certo? Lembrando que um triângulo retângulo ele se caracteriza por ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Ó, tá vendo que ele vai aqui e faz uma virada certinha aqui, ó, de 90 graus. Até sinalizei 90 graus. Que vai ser, aliás, sempre representado dessa maneira, certo? Dificilmente você vai ver um ângulo de 90 graus representado por essa curvinha assim. Ele normalmente vai ser representado por esse quadrado. Beleza? Então aqui a gente vai ter o nosso triângulo retângulo, baseado em um ângulo específico. Ó, o nosso ângulo aqui selecionado foi esse, mas pode ser que seja esse aqui também, certo? Daí iria inverter alguns lados. Ó, baseado no nosso ângulo aqui. Esse aqui é o nosso cateto oposto. Por quê? Porque ele está do lado oposto ao nosso ângulo, beleza? E aqui é o nosso cateto adjacente. Adjacente, se você for olhar o significado da palavra, quer dizer ao lado, próximo. Ou seja, é o nosso cateto ao lado do ângulo selecionado. E por último, a gente vai ter aqui ó, a nossa hipotenusa, que é o nosso maior lado. Lembrando que a nossa hipotenusa ela vai ser sempre esse lado que vai estar oposto ao ângulo de 90 graus aqui. Beleza, pessoal? Aqui do nosso lado, ó, eu montei de uma forma bem simples um esquema para mostrar para vocês mais ou menos como vai funcionar essa dinâmica do cateto oposto, cateto adjacente e da hipotenusa. Ó, o cateto adjacente, eu coloquei CA para representar o cateto adjacente, é o cateto ao lado do ângulo selecionado. Então aqui, ó, o nosso ângulo selecionado, a gente vai chamar ele de θ, né? Nosso ângulo selecionado θ está aqui, então o nosso cateto adjacente está aqui. E se o nosso ângulo selecionado ele fosse aqui, então esse passaria a ser o nosso cateto adjacente, certo? Cateto oposto, aqui ó, vou grifar para vocês. Cateto oposto é o cateto que fica do lado oposto ao ângulo selecionado. Então ó, a gente selecionou o θ aqui, certo? Então o nosso cateto oposto vai ser este lado aqui, ó. Se o ângulo θ fosse aqui, que ficaria oposto a ele, seria esse lado aqui. Então o cateto oposto passaria a ser esse lado aqui se a gente selecionasse esse ângulo. E a hipotenusa vai ser sempre o maior lado. A hipotenusa tem várias formas de a gente lembrar dela. Tem como ser o maior lado, tem como ser o lado que fica inclinado quando a gente coloca o ângulo reto aqui. Tem como ser o lado que está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Tem inúmeras maneiras de você lembrar. Mas a mais fácil é que a hipotenusa vai ser sempre o maior lado, certo? Agora, gente, a gente vai partir para a parte da pancadaria. A gente vai aprender um pouco de seno, cosseno e tangente. Ou para alguns, a gente vai relembrar só o que é seno, cosseno e tangente. Então, ó, seno, cosseno e tangente, certo? Eu refiz aqui uma versão microscópica do nosso triângulo, em que aqui, ó, continua a mesma coisa. O nosso lado estava embaixo aqui, era o cateto adjacente, ó, tá até de azul também. O nosso cateto lateral aqui era o cateto oposto, ainda é o cateto oposto, normal. E aqui o lado maior ainda é a hipotenusa, tudo tranquilo, e o ângulo selecionado é o mesmo. Lembra que ele estava bem aqui no cantinho? Então, ainda é exatamente o mesmo triângulo, só que eu fiz ele num tamanho meio diferente para a gente conseguir ver aqui. Lembrando que esse ângulo que a gente chamou de θ, ele não é um ângulo específico, ele não é, por exemplo, 30, não é 60, não é algo específico. Ele pode ser qualquer ângulo que você quiser, que vai funcionar todas as aplicações, todas as coisas que eu vou estar falando aqui com o ângulo θ. Porém, ele tem que ser maior que zero, né? Porque se ele for zero, vai ficar fechado, não vai ter triângulo. E se ele for 90, ó, aqui esse ângulo é de 90, certo?
Se ele for 90 também, vai ficar assim. E daí ele nunca vai se fechar lá em cima. Então ele tem que estar entre 0 e 90. Maior que 0 e menor do que 90. Certo? Ó, partindo dos nossos três lados aqui do nosso triângulo retângulo, a gente vai ter o seno, o cosseno e a tangente. A tangente, ela pode ser representada escrito por tan, assim como eu coloquei, então tan, daí coloca o ângulo, ou ela também pode estar um TG, TG do ângulo, beleza? Eu coloquei aqui tan porque é o que eu estou mais familiarizado, mas pode ser que esteja escrito TG também. O seno, o cosseno e a tangente de um ângulo, eles vão sempre, como eu disse, eles vão sempre estar relacionado a um ângulo, então não vai ser um seno de um lado específico, algo assim, não, vai ser o seno do ângulo. Então se o ângulo muda, se o ângulo aumenta, se o ângulo diminui, o seno também vai mudar. E se o cateto oposto e a hipotenusa muda, aumenta, diminui. Se o ângulo for o mesmo, isso vai dar certo e o seno vai continuar sendo o mesmo, beleza? Então, ó, sem mais delongas, esse aqui é o seno do nosso ângulo θ. Ele vai ser dado por cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa. Aqui é o nosso cosseno do nosso ângulo θ. Então ele vai ser o nosso cateto adjacente dividido pela nossa hipotenusa. E por último aqui a gente vai ter a nossa tangente do nosso ângulo θ. A tangente dele vai ser o nosso cateto oposto, esse aqui, dividido pelo nosso cateto adjacente. Tem uma forma de você memorizar bem legal, que é o que eu estou acostumado, aliás, que você coloca na ordem, né, seno, cosseno e tangente, você grava como corri, caí e tomei coca, beleza? Perceba uma coisa, se a gente pegar o seno do nosso θ, e dividir ele pelo cosseno do nosso θ, cosseno de θ, a gente vai ficar com cateto oposto dividido pela hipotenusa, dividido pelo nosso cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Isso aqui, por eles estarem sendo divididos pelo mesmo número, tá? Os dois sendo divididos pela hipotenusa, a gente pode fazer esse corte aqui, que vai ficar igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso não é a mesma coisa que a nossa tangente? Então a gente pode falar que a nossa tangente ela é igual ao nosso seno dividido pelo nosso cosseno. Você pode fazer dos dois jeitos, ou pegar seno dividido por cosseno, ou pegar o nosso cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza?